Antes de começar essa história, eu queria te pedir uma coisa. Escuta de coração aberto. Não escuta só para entender o que aconteceu com a Ana Paula. Escuta como se fosse a história de alguém que você ama, ou até a sua própria história. Porque no fundo, todos nós já passamos, ou ainda vamos passar por momentos assim. Momentos em que a gente entrega tudo o que tem para quem não merece, nem metade. Momentos em que a gente confunde atenção com amor, necessidade com carinho, carência com destino. É fácil falar de fora, dar conselhos bonitos, dizer: ah, eu jamais faria isso. Mas quando é o nosso coração que tá em jogo, as coisas ficam diferentes, né? Essa história é sobre amor, sobre dor, sobre traição, mas acima de tudo é sobre reencontro. O reencontro mais difícil e mais bonito que existe. O reencontro com a gente mesmo. Então, se em algum momento você se reconhecer aqui, se alguma frase tocar lá dentro de você, não se culpe, não se machuque mais ainda. Use isso como um abraço, como um sinal de que você não tá sozinho. Agora respira fundo, se prepara, porque essa história vai falar com você de um jeito que talvez você nem esteja esperando. Vamos juntos. Relatos de traição. Eu nem sei direito como começar esse desabafo. Me chamo Ana Paula, tenho 32 anos, sou psicóloga. Ou pelo menos era pra ser alguém que ajuda a curar os outros. Mas no fim das contas, parece que eu é que precisava de ajuda e nem percebia. Tudo começou numa tarde comum no consultório. Era uma quarta-feira, dessas bem cinzentas, sabe? O tipo de dia que já chega pesado. Eu tinha alguns pacientes agendados, mas aquele nome na ficha chamou minha atenção. Lucas, 26 anos. Um jovem que procurava apoio emocional depois de uma traição. Nada que eu já não tivesse ouvido antes, pensei. Quando ele entrou na sala, confesso que fiquei surpresa. Lucas tinha uma presença diferente. O olhar dele carregava uma tristeza tão sincera, uma mistura de dor e esperança, que me desconcertou. Eu, sempre tão focada e profissional, me vi mexida, mas respirei fundo. Profissionalismo acima de tudo. Durante a sessão, ele desabafou. Doutora, eu dei tudo de mim para ela. Tudo o que eu podia, mas não era o bastante. Eu não tinha dinheiro suficiente. E para ela, isso parecia ser mais importante do que qualquer amor que eu oferecesse. Eu ouvi em silêncio, anotando mentalmente suas palavras. Mas por dentro, algo em mim tremia. Não era apenas compaixão, era identificação. Como se aquela dor dele ressoasse com alguma parte ferida dentro de mim que eu sempre ignorei. Sinto muito por você estar passando por isso, Lucas. Às vezes, as pessoas valorizam coisas que não conseguimos dar no momento. Mas isso não diminui quem você é. Ele sorriu de canto. Um sorriso triste, mas cheio de gratidão. E foi nesse sorriso que, sem perceber, uma linha invisível começou a se formar entre nós. As sessões seguintes se tornaram uma montanha-russa. Cada encontro era mais intenso. Eu tentava me manter distante, mas era como se ele puxasse minha alma para perto dele, sem nenhum esforço. E eu cedia, mesmo sabendo que era errado. Mesmo sabendo que ética profissional não era brincadeira. Um dia, no final de uma sessão, Lucas ficou parado na porta. Olhou nos meus olhos com uma vulnerabilidade que me desarmou. Às vezes eu fico pensando, se existisse alguém como você do meu lado, tudo seria diferente. Eu não devia. Eu sabia que não podia. Mas naquele momento, meu coração falou mais alto do que qualquer código de conduta. Dias depois, rompemos aquela barreira. Marcamos de nos ver fora do consultório. Um café despretensioso que logo virou jantares, passeios e, inevitavelmente, noites juntos. Eu me sentia viva de novo. Como se depois de tanto tempo cuidando de todos, alguém finalmente cuidasse de mim. Era uma ilusão bonita, mas ainda assim uma ilusão. O começo foi mágico. Lucas era atencioso, carinhoso. Parecia admirar cada pedacinho meu. Eu me pegava sonhando acordada, planejando futuros, rindo sozinha como uma adolescente apaixonada. Mas no fundo sempre tem aquela voz baixinha, né? Aquela que a gente tenta ignorar. Com o tempo, alguns sinais começaram a aparecer. Pequenas ausências. Mensagens respondidas com atraso. Ligava e ele dizia que estava ocupado, mas sem muita convicção. Eu quis acreditar que era só impressão. Afinal, a gente se doa tanto, confia tanto, que acreditar numa possível traição parece impossível. Até que uma noite tudo mudou. Era sexta-feira. Combinei de passar na casa dele de surpresa. Queria fazer um agrado,
levar o jantar, assistir um filme agarradinha, coisas bobas que pra mim significavam muito. Cheguei lá e a porta não estava trancada. Entrei devagar, chamando. Lucas, tá aí? O silêncio me respondeu. Mas do fundo da sala, ouvi risos abafados. Meu coração disparou. A mão gelou. Cada passo que eu dava era como carregar toneladas nos pés. Cheguei até o corredor e vi a cena que até hoje me dói lembrar. Lucas, no sofá, abraçado a uma mulher. Não era uma menina jovem, não. Era uma senhora. Visivelmente mais velha, bem vestida, rindo e acariciando o rosto dele. Meu mundo parou. Eu não sei explicar direito o que senti naquele momento. Não foi só raiva. Não foi só tristeza. Foi como se eu tivesse levado uma surra silenciosa. O chão sumiu, o ar ficou pesado e tudo dentro de mim gritava para correr dali. Mas eu fiquei parada, olhando aquela cena como se não fosse real. Eles não me viram de imediato. Eu ainda tentei recuar, sair sem fazer barulho, mas meu braço esbarrou numa mesinha. A taça de vinho caiu no chão e se espatifou, fazendo um barulho seco que rasgou o silêncio. Os dois se viraram na hora. Ana, o que você tá fazendo aqui? Quem é essa, Lucas? Eu fiquei um segundo sem conseguir falar. A vergonha queimava meu rosto. A dor cortava minha garganta. Quando finalmente consegui abrir a boca, minha voz saiu quase num sussurro. Eu que pergunto. Quem é ela, Lucas? Ele ficou pálido. A senhora, com toda a frieza do mundo, se levantou do sofá, ajeitando a bolsa no ombro. Olha, querido, resolve aí suas pendências. Eu não sou mulher de escândalo. E saiu, com o salto ecoando pelo corredor como marteladas na minha cabeça. Ficamos nós dois. Um silêncio cortante entre nós. Eu esperando uma explicação que nunca viria. Ele com a cabeça baixa, sem coragem de me encarar. Não é o que você tá pensando. Então me explica. Me convence que não é o que parece. Me diz que eu tô louca. Ele ficou mudo. A covardia era a resposta. Virei as costas e saí correndo daquele apartamento como quem foge de um incêndio. A rua parecia girar. As lágrimas vinham sem controle. Eu, uma mulher feita, psicóloga, especialista em cuidar das dores dos outros, agora era só uma menina despedaçada na calçada. Cheguei em casa sem lembrar do caminho. Tranquei a porta, larguei a bolsa no chão e desabei. Chorei como há muito tempo não chorava. De soluçar, de perder o ar, de me encolher no chão feito criança. A dor da traição já era horrível, mas saber que eu tinha me permitido viver aquilo, isso me destruía por dentro. Como eu, que estudei tanto sobre comportamento humano, caí nessa armadilha. Como eu, que sabia dos riscos, me deixei envolver assim? Será que no fundo eu só queria ser amada, não importa o preço? As perguntas me atormentavam, e a cada tentativa de resposta, a ferida abria mais. Nos dias seguintes, eu me obriguei a seguir a vida. Trabalho, consultas, sorriso ensaiado. Mas por dentro, era só vazio. Um buraco frio onde antes morava esperança. Lucas tentou me ligar. Muitas vezes, mensagens sem fim. Algumas dizendo que me amava. Outras pedindo desculpas. Algumas até tentando justificar o injustificável. Ana, ela não significa nada. Eu te amo de verdade. Eu tava desesperado, sem grana. Ela ajudava, mas meu coração é teu. Ler aquilo me enojava e ao mesmo tempo me feria. Porque, apesar de tudo, uma parte de mim ainda queria acreditar. Ainda queria se iludir. Eu demorei semanas para aceitar que não era só uma traição física. Era uma traição emocional. Uma troca. Carinho por interesse. Amor por benefício. Era isso. Lucas precisava de alguém que resolvesse seus problemas. E se eu na época era abrigo emocional, aquela senhora era o abrigo financeiro. Me senti usada. Feita de boba. E pior, percebi que eu mesma me coloquei naquela posição. Foi então que me peguei pensando. Quem cuida da cabeça de quem cuida dos outros? Eu que escutava tantas dores todos os dias, que aconselhava, que ajudava a remendar corações partidos. Agora era só mais uma alma despedaçada sem rumo. Precisava de ajuda, mas não queria mais saber de psicólogos amigos, conhecidos de profissão, ou qualquer coisa assim. Eu queria alguém neutro. Alguém que olhasse pra mim não como colega, não como profissional, mas como mulher, como ser humano ferido. Mas ainda assim o orgulho me travava. Os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E eu fui me fechando. Primeiro foram as redes sociais. Apaguei fotos, deixei de postar. Depois foram os amigos. Comecei a recusar convites, me isolei. Tudo para não ter que explicar o que nem eu mesma sabia direito como aconteceu. Por dentro, eu me sentia pequena, suja, como se tivesse permitido que a minha história fosse escrita pelas mãos erradas. Até que um dia uma colega do trabalho, sem saber de nada,
me lançou uma frase que ficou ecoando na minha cabeça. Ana, você sempre parece tão forte. Mas até quem é forte demais uma hora quebra, né? Foi como levar um soco no estômago. Forte? Eu não me sentia forte nem para levantar da cama às vezes. Só sabia fingir bem. Nesse mesmo dia tomei uma decisão. Eu não podia mais fingir que estava tudo bem. Não podia mais me tratar como uma segunda opção na minha própria vida. Peguei o celular, respirei fundo e procurei um terapeuta. Alguém que eu não conhecia, de outra cidade, longe da minha rede de contatos. Alguém que pudesse ver a minha dor sem filtros. Na primeira sessão, eu chorei feito criança. Contei tudo, sem medo de parecer fraca, sem medo de julgamentos. Ana, você não é fraca. Você é humana. E humanos amam, se iludem, se machucam. O erro não é amar. O erro é se esquecer de si mesma no processo. Essas palavras me atravessaram. Comecei a entender que minha relação com o Lucas não foi apenas um erro de julgamento. Foi um reflexo de uma carência antiga, de uma necessidade desesperada de ser importante para alguém, de ser escolhida. Eu precisava me curar disso. Eu precisava me escolher primeiro. Enquanto eu me reconstruía, Lucas continuava tentando se aproximar. Mensagens, ligações. Às vezes até deixava recados na recepção do consultório, sempre com a mesma ladainha. Ana, me dá uma chance de te provar que eu mudei. Eu terminei tudo com ela. Só penso em você. Mas eu já não era a mesma. Comecei a ver as coisas com outros olhos. Não era amor o que ele sentia. Era necessidade. Era conveniência. E eu merecia muito mais do que ser o plano B de alguém. Teve um dia em especial que marcou a minha virada de página. Estava no supermercado, distraída, quando o vi de longe. Lucas, de mãos dadas com outra mulher, diferente da senhora de antes, mas claramente também mais velha e bem arrumada. Ele me viu, nos encaramos por alguns segundos que pareceram horas, mas dessa vez eu não senti dor. Não senti raiva, não senti vontade de chorar. Senti alívio. Era como se finalmente eu tivesse tirado um peso gigante das costas. Sorri. Não pra ele. Sorri pra mim mesma. Você se livrou, Ana. Você renasceu. E segui meu caminho. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Sem fantasmas. Sem culpas. Sem aquele buraco dentro do peito. Comecei a reconstruir a minha vida com calma. Sem pressa. Aprendendo, errando, mas acima de tudo me respeitando. Entendi que a nossa profissão ensina muito sobre as dores dos outros. Mas a dor que a gente sente na pele é a nossa professora mais implacável. E foi essa dor que me ensinou a ser mais forte, mais inteira e, principalmente, mais minha. Hoje, olhando pra trás, vejo o quanto eu me iludi, achando que podia salvar alguém que nem queria ser salvo. Eu tentava enxergar no Lucas o que eu queria acreditar que ele era, não o que ele realmente mostrava ser. A gente tem essa mania, né? De se apegar às migalhas, de fantasiar que o amor da gente vai ser suficiente para mudar o outro. Que se a gente amar o bastante, se doar o bastante, tudo vai se ajeitar. Mas a verdade é dura. Amor não salva quem não quer ser salvo. Amor não compra caráter. Amor não paga dívida de quem não se valoriza. E principalmente, amor que exige que você se diminua, que você se apague, que você se machuque para caber na vida do outro. Isso não é amor, é prisão. Foram muitos meses de terapia, de choros escondidos no travesseiro, de vontade de desistir, mas também foram meses de renascimento, de me olhar no espelho e pouco a pouco reconhecer quem estava lá. Hoje eu agradeço por ter passado por tudo isso. Sim, agradeço, porque se não fosse aquela dor insuportável, eu nunca teria aprendido a me colocar em primeiro lugar. Nunca teria entendido que quem merece o meu amor não é quem precisa ser resgatado. É quem vem para somar, para construir junto, para respeitar. Hoje sou uma mulher diferente. Não perfeita, não invencível, mas uma mulher consciente do próprio valor. E se tem algo que eu queria deixar para quem está ouvindo esse meu desabafo, é isso. Não mendigue amor. Não aceite migalhas. Não deixe ninguém fazer você se sentir pouco. Você é inteira. Você é suficiente. E se alguém não consegue enxergar isso, essa pessoa não merece nem fazer parte da sua história. Sabe, eu ainda acredito no amor. Aquele amor que é leve, que é recíproco, que é sincero. Mas enquanto ele não chega, eu sigo me amando em primeiro lugar. Porque agora eu entendi. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. E isso, ninguém mais tira de mim. Sabe, ouvindo essa história da Ana Paula, é impossível não parar pra pensar no quanto, às vezes, a gente se entrega pra quem não sabe, ou não quer cuidar da gente. É fácil jogar fora, dizer, eu jamais passaria por isso. Mas quando é o nosso coração que tá em jogo, a gente se ilude sem nem perceber. A
A gente se agarra a promessas vazias, a olhares que parecem sinceros, a palavras que a gente quer tanto acreditar. E sabe qual é a verdade dura mais libertadora? Não importa o quanto você ame uma pessoa, se ela não estiver pronta para amar de volta, no mesmo nível, com a mesma verdade, você vai se machucar. Você pode se doar, se esforçar, se desdobrar em mil, mas se o outro não quiser construir junto, tudo vira peso, tudo vira dor. Por isso, nunca esqueça: amor de verdade não faz a gente se sentir pequeno. Amor de verdade não deixa dúvidas. Amor de verdade é recíproco, é parceria, é respeito. E antes de qualquer coisa, antes de amar outra pessoa, você precisa amar você, se respeitar, se valorizar, se escolher. Porque no fim do dia, quem vai estar com você em todos os momentos é você mesmo. E você merece uma vida cheia de amor verdadeiro, começando pelo amor que você tem por si. Então, se hoje você está passando por algo parecido, se está se sentindo usado, esquecido, desvalorizado, por favor, escuta isso como se fosse um amigo te falando. Você é maior do que a dor que está sentindo agora. Você é mais forte do que imagina. E você merece ser amado de um jeito bonito, inteiro e verdadeiro. Não tenha medo de fechar portas. Às vezes, a porta que se fecha hoje é a mesma que vai abrir espaço para algo muito melhor amanhã. Cuida de você, sempre. Porque você é seu